Esta é a Arcai. Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Este não é apenas mais um episódio, mas o de número 100. A personagem deste 100º episódio é... Platão. E para nos falar sobre ele, temos um convidado muito especial, idealizador deste podcast, Gabriele Cornelli, professor titular de Filosofia Antiga da Universidade de Brasília. Eu sou Beatriz de Pauli e para essa entrevista temos o time completo, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Lorena Ferreira. Seja muito bem-vindo, Gabriele. Muito obrigado. É muito bom estar aqui de volta e com a equipe completa. Bem-vindo de volta, Gabriele. Vamos começar então falando um pouco sobre a sua atividade, né, e a sua trajetória. A Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental se confunde um pouco com a tua trajetória acadêmica e com a sua maneira de pensar os estudos clássicos e a filosofia antiga. Conta pra gente como nasceu o projeto da Arcai, o que ele significa para a sua carreira e para a maneira como você pensa os estudos clássicos hoje. Muito obrigado por me permitir falar um pouco da Arcai, porque a Arcai, você tem razão, de fato, ela se confunde um pouco com a minha trajetória. Ela já tem mais de 20 anos, né? O grupo de pesquisa, que depois virou uma cátedra Unesco, a convite da Unesco. A ideia fundamental dessas origens do pensamento ocidental, contada de uma maneira um pouco diferente, nasce da ideia de combater um pouco, literalmente, assim, de se colocar de um lado da história diferente e tentar recontar a história de maneira diferente, de um certo presentismo. Esse é um termo técnico, né? É ler o passado sempre e somente a partir da visão que você tem dos valores que você tem no presente, né? E, inicialmente, o que havia nos preocupado mais era um certo hiperracionalismo ainda que tinha na filosofia, na história da filosofia, em que todas as outras expressões humanas que não fosse a pura racionalidade não faziam parte dessa história. E acho que os estudos clássicos, nesse sentido, é que é o lugar onde eu sempre me senti muito mais à vontade do que, às vezes, na própria tradição filosófica pura, digamos assim, esse lugar interdisciplinar, me permitiu um pouco, com a ajuda dos colegas todos, das colegas que acolheram, inclusive, o projeto da Arcai na SBEC, que acolheram o projeto da Arcai em vários outros lugares de interdisciplinaridade nos estudos clássicos, me permitiu um pouco jogar essa atenção sobre a ideia de um certo racionalismo absurdo com que se contava a história da filosofia. E aí, daí veio, depois, em diálogo com a Unesco, uma história que eu já contei, não vou contar de novo. Em diálogo com a Unesco veio um pouco a ideia de colocar o plural nesse nome. Então, as origens do pensamento ocidental, a Arcai, né, o plural de Arqué, ela se torna origens necessariamente plurais. Então, não estamos buscando mais uma origem, a origem, quem é que inventou o ovo, digamos assim, né, da filosofia antiga, do pensamento ocidental, mas vamos buscar a possibilidade de ver origens diferentes. Do ponto de vista geográfico, portanto, o Oriente, mas também o Norte da África, do ponto de vista da relação com as tradições que seriam anteriores, que na verdade elas coincidem e continuam coexistindo, religião, política, teatro, etc, etc. E também me parece que aí a coisa é a mais importante, uma história das origens do pensamento ocidental que não é contada mais, isso veio mais nos últimos anos na Arcai, acompanhando um pouco também a discussão nos estudos clássicos, né, do pós-classicismo, do pós-colonialismo, etc. A ideia de que é uma história que não é mais contada somente a partir de um lugar hoje, um lugar que normalmente é eurocêntrico, branco, ocidental, no sentido que muitas vezes a palavra ocidental é usada como arma, né? Nós somos ocidente contra os outros, né? Então, essa ideia do plural e da pluralidade de gente, de problemas, de pontos de vista, meio que foi ocupando, digamos assim, a Cátedra Unesco Arcai, e ela hoje me parece, eu pelo menos me sinto muito bem dentro dela, porque consegue ser esse lugar em que essa diferença de abordagem, essa possibilidade de uma abordagem nova aos mesmos temas, às mesmas questões clássicas, ela é possível, e eu vejo pelos meus colegas e os meus alunos, por vocês especialmente, que isso de fato está funcionando de certa maneira. É um espaço plural também nesse sentido. Excelente. É muito bom poder ter um espaço de diálogo que seja plural e que seja acolhedor como o Arcai, né? Eu também me sinto muito feliz de fazer parte.
Mas pensando de maneira agora global, né? De 2013 a 2016, você ocupou um cargo muito prestigioso, o de presidente da International Plato Society, sociedade científica que reúne todos os estudiosos de Platão no mundo. E a gente quer saber como que foi, ou qual foi a sua experiência como presidente dessa sociedade, como que isso impactou a sua maneira de pensar Platão. A ideia de trazer a International Plato Society para o Brasil, né, de fato, a tradição é que o presidente fica 3 anos como presidente e traz o simpósio platônico, que acontece a cada 3 anos, na própria universidade, na cidade onde ele trabalha. Então, esta ideia foi uma ideia de trazer pela primeira vez todos os platonistas, ou aqueles reunidos nessa sociedade, que de fato é uma sociedade muito plural também, que reúne muitas pessoas dos 5 continentes, trazer pela primeira vez no sul do mundo, porque até então nunca havia tido um simpósio no sul do mundo. E o mais legal dessa história é que este foi um projeto que veio da comunidade de estudiosos de Platão e estudiosas de Platão no Brasil. Normalmente a maioria deles reunidos exatamente na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que é uma das pernas, digamos assim, dos grupos que fazem parte da International Plato Society. Então, primeiramente foi muito interessante que foi um projeto coletivo e que, de certa maneira, mostrou que naquele momento, em 2000, começo dos anos 2010 para 2013, assim, foi o momento em que nós havíamos percebido, nós que estudamos Platão no Brasil, que tínhamos condições não somente econômicas, mas de força enquanto comunidade acadêmica para trazer todo mundo para o Brasil. Eram outros momentos do financiamento à pesquisa e à ciência no Brasil, a gente não precisa tocar esse ponto um pouco doloroso, mas era também um momento em que a gente tinha percebido que tinha uma certa confiança enquanto comunidade, né, para trazer isso. Ser presente na sociedade é uma coisa ao mesmo tempo fantástica, porque você acaba conhecendo um pouco por ofício, um pouco porque as pessoas acabam meio que te vendo como referência nessas questões, então te chama, te envolve em projeto nesse sentido, um pouco o andamento de como são os estudos platônicos do mundo inteiro. Isso foi uma coisa para mim pessoalmente muito rica, mas também foi algo extremamente difícil de certa maneira, porque requer não somente um upgrade de certa maneira na tua comunicação, por exemplo, você começa a ter que lidar com um monte de língua de uma hora para outra, e uma dedicação à gestão acadêmica é muito grande. Nesses 6 anos, de fato, em que eu tive que trabalhar para isso, eu tive que me dedicar muito, o que significa, por exemplo, você deixar de lado um pouco as pesquisas, deixar de lado, né, diminuir um pouco o trabalho com os alunos, porque a gestão acadêmica de uma sociedade científica internacional, requer muito, e são almas muito diferentes, né? Você tinha o problema da Ásia, tem o problema da Europa. Naquele momento começou a entrar forte a questão de gênero, por exemplo, em 2010, 2011, então a gente teve que discutir um pouco como fazer isso na sociedade. Então, não somente do ponto de vista prático, digamos assim, de você organizar um evento, que já foi uma coisa muito complicada, mas para a qual eu contei com Arcai, né? Fundamentalmente essa grande comunidade de gente, de aluno, de colega, de professores, que foi de fato muito... Mas é mais mesmo como você tem que enfrentar tudo aquilo que vem junto com representar uma sociedade de mais de 300, 400 professores do mundo inteiro, né? O cuidado com um projeto para que seja um projeto que inclua diferentes culturas, mantenha todas as línguas possíveis, né, dentro da sociedade vivas. Então, há uma preocupação muito grande. Me ajudou muito, me fez muito crescer pessoalmente. Eu tinha, na época, entre 40 e 50 anos, então era suficientemente novo para ter energia para isso, é suficientemente maduro para não fazer muita besteira. Espero que eu não tenha feito, de fato, muita besteira para isso. Obrigado pela pergunta, achei muito boa me lembrar desse projeto que foi, de fato, a International Plato Society. Gabriele, você mencionou a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Platonistas, e você também foi parte da diretoria, que hoje eu integro, por 12 anos. E eu resolvi convidar a diretoria para te fazer uma pergunta. Então vamos ouvir o áudio. Salve pessoal do podcast Arcai, nós somos a diretoria da Sociedade Brasileira de Platonistas e eu sou Maicon Reusengler, o atual presidente. Felipe Gal, vice-presidente. Pedro Dotto, secretário executivo. E Fernanda Pio, diretora jurídica. Passamos aqui para anunciar rapidamente o nosso 14º Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Platonistas,
que ocorrerá de 25 a 29 de agosto de 2025 na UFPR, em Curitiba. Nossa pergunta nesse bloco para o professor Cornelli é: qual a sua perspectiva sobre os estudos de Platão no Brasil e como a SBP pode contribuir para este cenário? A SBP, a Sociedade Brasileira de Platonistas, foi algo que eu recebi, de certa maneira, das mãos de duas pessoas muito queridas, que eu quero citar aqui, ambas já nos deixaram, que é o Tom Robinson, que na época era o presidente da International Political Society, que veio ao Brasil, à Unicamp, e convenceu o Hector Benoit, professor de filosofia antiga da Unicamp, a encabeçar um pouco o projeto de termo uma Sociedade Brasileira de Platonistas. Duas pessoas de grandíssimo entusiasmo, de enorme generosidade com os outros, ao ponto que, de fato, no momento que eu encontrei o Hector, e o Hector olhou para mim e disse assim: você vai tocar isso. O Hector meio que me entregou à sociedade num certo momento, dizendo: você é a pessoa certa, vamos embora. Por isso que eu fiquei tanto tempo, talvez, né? Talvez tempo demais, né? No sentido de que eu acabei meio que recebendo isso como uma espécie de legado. Olha, a gente tem que tocar isso juntos, vamos fazer. Por que que... E eu acho que é muito bom saber que a sociedade continua, né, nas mãos excelentes de vocês quatro, nesse momento, enquanto diretoria, e sei que há muitas outras pessoas hoje, jovens pesquisadores. Eu acho que a situação atual dos estudos platônicos é que os estudos platônicos no Brasil são um projeto já muito sólido, há pelo menos 2 décadas, se não mais, eu diria, o tempo que eu acompanhei, mais de 2 décadas. Há uma pesquisa de um nível internacional muito clara, né? Nem tudo que a gente faz aqui, obviamente, no Brasil tem um alcance internacional, mas a qualidade do nosso trabalho, mesmo em língua portuguesa, é uma qualidade que é comparável ao trabalho de qualquer outro grande país, digamos assim, com uma política científica, com universidades sérias, como é o nosso país aqui, né? E eu acho que uma sociedade científica, e talvez isso é um pouco aquilo que eu queria comentar aqui, uma sociedade científica ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Reunir especialistas numa área, como no caso em Platão, é importante porque a gente acredita que a ciência, o conhecimento, a pesquisa só avança à medida que ela for democrática e for plural. E uma sociedade científica que é regrada, né, é organizada por regras democráticas, tem uma assembleia, reúne pessoas que são diferentes, leituras, no nosso caso de Platão, abordagens de Platão que são diferentes. Ninguém está pedindo: olha, você tem que estar do meu lado para fazer parte da sociedade, né? Você tem que ler Platão como eu estou lendo. Esse espaço público, democrático, de gestão compartilhada, de uma pesquisa, de uma área, ele é fundamental, porque senão, se não tem uma sociedade, é o poder de quem tem mais poder que decide. É o cara que tem mais dinheiro, é a universidade mais forte, né? E a gente volta a algo que era muito comum no passado, que é uma gestão personalística, individualística das relações internacionais, das relações nacionais, dentro de uma área, dentro de um espaço. Então a sociedade permite isso. Na sociedade, em teoria, é uma cabeça, um voto. Em teoria, claro, a gente sabe que tem tensões, tem sempre, né? Mas a ideia de um espaço público como uma sociedade, o nome sociedade é para isso, me parece que é uma excelente aposta naquilo que a gente acredita que deve ser o trabalho científico, que é um trabalho transparente, democrático, em que todo mundo pode caber. Eu sempre defendi que a sociedade platônica, tanto a internacional quanto a brasileira, fosse um espaço muito grande, onde coubesse todo mundo. Quer vir? Vem. Vamos te ouvir, vamos discutir, vamos até discordar, mas venha, estamos todos aqui, mais ou menos, eu diria, no mesmo nível, né? Sem alguém que diz: não, eu tenho mais dinheiro, eu estou pagando tudo, então eu vou convidar quem eu quero, eu vou chamar somente os amigos, né? Havia muito isso no passado, né? Eu me lembro que antes da ciência virar uma ciência de fato mais democrática, a gente sabe que o Brasil é um exemplo internacional, eu diria, de como se investiu numa ciência democrática. SBPC, por exemplo, né? E todas essas organizações que tenham, de fato, tiveram uma clareza de dizer: olha, a gente tem que fazer isso direito ou não vamos conseguir. Para mim foi sempre um pouco isso. Nem todo mundo concordou, eu acho que até hoje nem todo mundo concorda que o espaço tem que ser aberto e democrático, mas eu acho que se as últimas 2 décadas nos confirmaram de algo, é que essa foi uma aposta que até agora deu certo. Muito bom, Gabriele, muito bom sempre frisar esse ponto, né? E desde 2018, você, junto com o colega Gabor Betek, de Cambridge, dirige a coleção Brill Plato Studies, né? Séries da
editora Brill de Gruyter. Ainda que jovem, né, é já uma das coleções mais bem consideradas e de maior impacto para os estudos platônicos internacionais. Já com mais de 20 volumes publicados. O que significa, Gabriele, para um pesquisador e professor do sul do mundo dirigir uma coleção desse alcance? Obrigado, Lorena, pela pergunta. É algo de fato, é meio que um pouquinho mais de responsabilidade do que se eu fosse professor em Cambridge ou em Paris, digamos assim, né? Eu acho que quando a gente, e eu sei que vocês todas aqui sabem um pouco disso, e os nossos ouvintes também, quando você vem de um lugar um pouco mais periférico, os holofotes são maiores, né? Isso vale também nas relações de gênero, por exemplo, as mulheres têm que trabalhar o dobro para serem reconhecidas iguais. Eu acho que tem um pouco uma visão ainda muito centrada no norte. Então, termos uma coleção platônica numa das mais importantes editoras, desculpe, né, que agora se juntou, são de Brill e de Gruyter junto, então me parece que agora é a terceira maior casa de edições, publishers, né, acadêmicos do mundo, é de fato uma responsabilidade de fazer bonito, né, digamos assim, de você dizer, olha, você tem que ser, né, tem que criar critérios, tem que ser muito bom naquilo que você faz. Talvez um pouquinho melhor do que se eu estivesse em outro lugar, geograficamente. Mas, ao mesmo tempo, também há a possibilidade de fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, vou fazer um exemplo. Quando a gente criou essa coleção, eu convidei o Gabor Beteg, meu amigo lá, professor de Cambridge, pessoa também de grandíssima sensibilidade humana e acadêmica. Ele, que não é inglês, não é? Ele foi também para Cambridge. Há algo que me chamou muito a atenção, eu disse imediatamente para o pessoal da Abril, olha, vamos fazer, estou super interessado, mas não pode ser só em inglês. E por minha grande surpresa, elas, porque eram duas editoras na época, elas aceitaram imediatamente. Não, tudo bem, não tem nenhum problema. E o primeiro livro que nós publicamos foi em francês, por exemplo. Publicamos em italiano, publicamos em alemão, publicamos, obviamente, muita coisa em inglês, né? Porque o inglês hoje é a nossa língua franca, digamos, da academia, não tem nenhum problema em publicar em inglês. Mas o problema é dar um sinal de que você está querendo fazer uma coisa um pouquinho diferente, que não seja somente centrada nisso. Então, a experiência dessa coleção, que de fato eu fico até maravilhado com a procura pela coleção por parte de grandíssimos pesquisadores que estão mandando os manuscritos deles, né, as monografias, e é uma procura muito boa. Não há muitas outras coleções desse nível, né, dedicadas exclusivamente a Platão. Então, talvez seja um pouco isso, também tem uma espécie de nicho, digamos assim, que nós estamos encontrando nisso. O apoio da editora, da Abril, é fantástico. Trabalhar com uma editora grande é maravilhoso, assim, e não tem nenhuma ingerência, digamos assim, editorial por parte da editora sobre algumas escolhas que são escolhas, de fato, que tem a ver com uma questão política, às vezes, também, né? Tem a ver com dar espaço para vozes, línguas, pessoas, gêneros, que normalmente não teriam o mesmo espaço se não fosse uma coleção como esta, né? Então eu estou muito contente, por enquanto está indo muito bem, eu estou sentindo o peso, digamos assim, de fazer direito, né? De não errarmos a mão, mas ao mesmo tempo a tranquilidade que te dá tanto a convivência com o Gabor, né, que é uma pessoa maravilhosa, quanto termos por trás uma editora que de fato sabe muito bem o que está fazendo. Porque isso é um problema, eu não quero entrar sobre isso agora, mas há um problema no mundo da academia, que é o problema das editoras, né? É um problema de como publicar o nosso trabalho, onde publicar, como financiar esse tipo de publicação é muito complicado. Por exemplo, a Brill, ela não cobra nada dos autores. É uma editora séria, você não tem que pagar para publicar. Claro que depois os livros são caríssimos, né? Eles cobram depois de quem quer ler. Mas essa ideia, por exemplo, que você tem que pagar para publicar, por exemplo, especialmente nas humanidades, onde somos subfinanciados, é muito complicado. Os outros trabalhos editoriais que eu venho fazendo, até agora, né, Bia? Até agora a gente conseguiu resistir a ter um modelo green, que é o modelo assim, olha, você não paga, ninguém paga nada, né? E isso é importante, porque no momento que você vai cobrar, aí a questão colonial volta imediatamente. Quem é que tem dinheiro para publicar? Não é quem vai ter dinheiro para publicar? Vai ser a Holanda, vai ser os Estados Unidos, vai ser a Inglaterra, a França. Então, assim, tem uns cuidados que estão meio escondidos no projeto, entende? Que eu acho que são importantes. Agora que estamos conversando sobre isso, eu queria um pouco deixar claro também que tem um investimento que faz ser do sul do mundo muda o projeto, muda a perspectiva sobre o trabalho também. Era isso, acho. Falando em publicação, nesse mês de julho de 2025, você lançou a sua tradução com introdução em um amplo aparato de notas do Diálogo Fédon de Platão.
pela coleção Clássicos da Penguin, da Companhia das Letras. É a primeira vez em uma carreira de mais de 25 anos que você decidiu publicar uma tradução. O que te levou a isso? Pois é, eu acho que foi um pouco uma ousadia, né, Fernando, fazer isso. Ainda acho, apesar dos 25 anos, que foi ainda uma ousadia. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento que eu percebi isso como quase que a conclusão natural de uma década de estudos do texto do Fedro e de todos esses anos de estudo de Platão, né? Por que eu achei isso natural? Porque vocês aqui, todos nós, a gente traduz, né, para fazer filosofia, né, para fazer o trabalho. Não traduz uma obra inteira, mas vai discutindo termos, filologicamente, discutindo a melhor interpretação. Então, o trabalho de tradução faz parte naturalmente do nosso trabalho, né? Agora, eu acho que aquilo que especialmente me deu vontade de fazer isso foi um certo incômodo, um duplo incômodo, diria. Primeiro, um incômodo mais filosófico, que é o incômodo com uma interpretação de Platão excessivamente dualista. E eu venho há alguns anos tentando mostrar que Platão, na verdade, era muito mais realista do que dualista. E eu acho que o Phaedon é um pouco o lugar central disso. Então, meio que eu falei, vou brigar exatamente no coração do problema. O estudo desse problema me fez perceber que há uma questão de tradução também, né? É como esta questão é traduzida para as línguas modernas, que também dá a impressão de um Platão muito mais dualista do que ele de fato era. E também tem um segundo incômodo, que é mais geral, agora não é tanto sobre o Phaedon, que é um incômodo sobre as traduções modernas, de textos clássicos em geral. E sobre isso a gente conversava também recentemente com a Bia lá em Chongqing, que é uma tradução que não parece, não somente uma tradução que serve para os nossos alunos, que é uma preocupação, eu acho muito legítima, né? Você ter uma tradução que você possa utilizar na formação dos próximos pesquisadores, que vão ler um texto em língua portuguesa, ou em língua francesa, ou em língua italiana, que tenha o tom, o ritmo e o vocabulário que eles mais ou menos conhecem, né? Mas especificamente, eu diria, com uma ideia de que esse tipo de tradução moderna, que é uma tradução de altíssimo nível, uma tradução para uma língua que já não existe, uma língua muito erudita, ela faz um desserviço duplo, eu diria, especialmente um texto dialogado, um texto oral, digamos assim, uma representação da oralidade como um diálogo platônico. Acho que quem estuda Platão no grego, e eu tive essa sorte de ter tempo de fazer isso nessa tradução de maneira mais extensiva, percebe que o texto platônico é um texto frisante, é um texto assim que Platão escreve com um cuidado literário muito grande para que não seja um texto pesado, para que seja um texto fácil de ler. Ele repete muito, por exemplo, porque isso é da oralidade, a oralidade repete muito. Platão não tem um texto como se fosse um tratado, que você tem que ler a frase 2 vezes. Ele te fala a frase 2 vezes. Entende o que eu estou dizendo? E isso significa que para você entender o projeto filosófico que tem por sair do diálogo de Platão, você tem que respeitar o que Platão quer fazer com o diálogo, né? E, finalmente, há um problema político, novamente, que é a ideia de traduzir, e isso eu vou falar agora, por exemplo, no nosso caso, só para dar um exemplo, mas isso vale para outras áreas também, outras traduções em línguas modernas. Você traduzir Platão utilizando um vocabulário, uma sintaxe que são portuguesas de Portugal de 2, 3 gerações atrás. Eu tenho colegas queridíssimos que tentam me convencer que isso faz sentido, que a gente precisa ensinar para as novas gerações um vocabulário, uma sintaxe mais assim alta ou mais complexa do que uma sintaxe de rede social. Eu sou sensível ao problema teoricamente, mas a minha objeção política é: por que o Portugal de 3 gerações atrás? Isso para mim é colonial, simplesmente. Isto é, entendo qual é o argumento, não vou criticar os meus colegas que estão fazendo isso até o fim, digamos assim. Eu fico imaginando que há uma razão para ter isso, mas eu fico com uma pulga na orelha de que, no fundo, alguém está dizendo para o meu aluno brasiliense, que mora no Gama, que vem de ônibus para a UNB, demora 2 horas para vir de ônibus para a Universidade de Brasília, e que fez escola pública, uma escola pública de excelência no Brasil, mas ainda assim é uma escola pública, que tem dificuldade de acesso à literatura, etc, etc. A tua língua, a língua que você fala, não é a língua da filosofia. Não precisa nem falar alemão, não.
Você não fala nem português direito. Isso para mim é um problema. Então eu estou colocando isso de maneira muito tranquila, a menos polêmica possível. Eu entendo que há razões do outro lado, mas a mim o que me chama mais atenção é o problema político. De você, no fundo, sugerir que a tua fala, a tua língua como brasileiro não cabe dentro da filosofia. E isso para mim é um problema que a gente deveria evitar de maneira assim, absolutamente, assim, nos empenharmos para isso de maneira muito clara, porque muita gente ao longo da história do pensamento ocidental, ao longo da filosofia, foi excluída por esse tipo de elitismo, que tem várias formas, e uma delas é certamente o tipo de língua que você diz que é a língua aceitável, a língua que os filósofos falam, né? Era isso. Muito bom, Gabriele, muito importante realmente isso. E estamos felizes com o lançamento do Phaedon. Para finalizarmos esse primeiro bloco, eu gostaria de perguntar a respeito do próprio podcast Arcai, porque nós estamos no episódio número 100, né? Um número muito importante para nós. O podcast foi um projeto que você inventou durante a pandemia. Então você pode nos relembrar ou contar para quem ainda não sabe como é que foi que você teve essa ideia? Bia, então, primeiramente me permita agradecer vocês, né, essa belíssima equipe de realmente de gênias, como se diria hoje nas redes sociais, porque vocês têm de fato tocado com toda a generosidade e a competência possível essa ideia nesses últimos 99 episódios. Hoje caiu um pouquinho, mas tudo bem, né? E a ideia de me chamar para o episódio 100 também foi muito de enorme cuidado e gentileza, né? A gente estava ensaiando fazer esse episódio sobre Platão há muitos anos. A gente sempre acaba cuidando dos outros e menos, né, da gente nesses projetos, mas eu achei tão bonito vocês me convidarem para esse episódio 100. Quem ia imaginar que a gente chegaria tão longe, né? E a gente escreveu juntos, né, juntas um texto recentemente, acho que num livro publicado pelo Sbeck, né? Acho que o Sbeck na pandemia chamava algo assim, para quem quiser procurar online, né? E lá a gente conta um pouco que a ideia nasceu exatamente na pandemia, né? Que era o lugar de desencontros, lugar de isolamento. A ideia nasceu mais por uma questão prática, que era que eu não queria matar de tédio os meus alunos que teriam que me assistir pelo computador horas e horas semanalmente, né? Aquele que era um projeto simples, que a universidade, com toda a força que a universidade consegue ter, né, decidiu que vamos continuar assim, liga o computador e fala. Obviamente, a gente que tem um pouco de experiência sabe que ligar o computador e falar, e eu tinha uma criança pequena em casa que fazia a mesma coisa e era um desastre, né? Falei assim, não, tem que inventar alguma coisa para que o aluno... E aí nasceu essa ideia de fazer podcast, né? Tipo uma atividade assíncrona, né? Que os alunos poderiam acessar. E aí foi muito simples, na verdade. Eu acabei perguntando para uma amiga que trabalha na Rádio Senado, disse assim, como é que faz podcast, né? E a Marcela, né? Que ela disse assim, olha, é bastante fácil, vou te colocar em contato com o meu colega aqui, radialista do Senado. E ele me mostrou que era tudo muito, assim, simples mais ou menos, né? Porque Fernando aqui, que lida com não é tão simples assim fazer edição, etc. Mas a tecnologia era gratuita, é uma tecnologia que a gente podia alcançar, de certa maneira. O que faltava mesmo era a equipe, né? Mas a tecnologia era fácil. E a Arcai tem essa vantagem que as pessoas adoram trabalhar juntas. Então a equipe foi também relativamente fácil de criar, né, Bia? E dizer assim, vamos lá, vamos juntar, vamos fazer. E aí a coisa foi andando, e em certo momento vocês acabaram tocando isso sem a minha presença, o que ficou certamente muito melhor. E o processo acabou alcançando, eu acho, um tipo de público que não é somente fora da academia, mas mesmo um público dentro da academia, né? Que quer ter a ideia de quem foi, sei lá, não sei, Phaedon, por exemplo, né? Quer dizer, quem foi o Phaedon? O que eu mais gosto, e acho que talvez todas vocês devem concordar, é do primeiro bloco, porque a gente tem aí um mapa maravilhoso de percursos acadêmicos e percursos pessoais também, mas especialmente em termos acadêmicos, de como alguém vira classicista na vida, né? E conversando com algumas de vocês e outras pessoas, todo mundo diz assim, olha, o que mais me chamou a atenção é que não tem um caminho, não tem um percurso. Isso para nós da Arcai é fundamental, porque isso é plural também. A impressão de que tem um caminho só para você virar professor de letras, professor de história, professor de filosofia, professor de arqueologia, se você escuta o podcast da Arcai, você vai ver que isso não existe. E é muito bom, porque é aquilo pelo qual nós estamos meio que batalhados. Olha, cara, venha. De onde você vem, venha. A gente vai achando um jeito
Então você vai se encontrando nesse espaço grande, né? Então uma das coisas que eu mais gosto do podcast, do nosso podcast é isso, que me lembra toda vez que aparece um novo episódio, de uma história que é, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, uma história não normal. O que é, assim, legal, a gente tem que viver essa anormalidade do nosso mundo, né, de maneira mais confortável, né? Espero que vocês concordem comigo. Concordamos totalmente, né? Essas histórias, elas não são lineares. E isso é muito inspirador também, eu acho, que para quem ouve, né? Sim. Bom, vamos finalizar então o nosso primeiro bloco, fazendo um pequeno intervalo e voltamos já já para falarmos sobre Platão. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta com o professor Gabriele Cornelli e vamos agora conversar sobre Platão. Gabriele, como nasce um dos maiores filósofos de toda a história em Atenas? Pois é, né? Platão, final do quarto século, né, antes de Cristo, ele é um cara muito, final do quinto século, né, começo do quarto, é uma pessoa da elite ateniense, né, um cara pronto para ser o que ele quisesse, desde político até diretor da Globo, né, dramaturgo, enfim, o que ele pudesse ser. Mas acontece algo, e isso que acho que é o mais interessante. Eu acho que o que cria, nesse caso, um dos maiores filósofos da história é um acontecimento, um episódio trágico, violento, que é a morte de Sócrates. Acho que a morte de Sócrates é o grande divisor de águas na vida de um jovem da elite ateniense que está preocupado tanto com a política quanto com o mundo intelectual, da cultura, e tudo isso, e fala assim, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. O homem, ele fala lá no final do Fédon, justamente, né, o homem melhor que eu conhecia, o cara, o meu amigo, uma pessoa maravilhosa, ele foi condenado à morte pela cidade. Então, Platão, me parece que aí ele começa a, de certa maneira, recolocar em discussão os valores da vida social, os valores o que é verdade, né? O que é mentira, porque obviamente isso é feito com uma acusação falsa, digamos assim, ou melhor, uma acusação injusta. Então, me parece muito interessante notar um esforço enorme que Platão vem fazendo para discutir tudo, desde a estética, a política, a questão ética, a discussão da teoria do conhecimento, né, do que é verdade ou não, nasce fundamentalmente um profundo incômodo, que na verdade não é um incômodo, mas foi uma violência, de certa maneira, que Platão percebeu, né, com a morte de Sócrates, de que algo está errado. Eu preciso sentar e pensar novamente tudo até o fim. Porque aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, e daí vem a polêmica, por exemplo, contra Homero, né, que é o grande educador, né, tudo isso não funcionou. Tudo isso deu errado, no caso emblemático para ele de Sócrates. Então ele fala assim, vamos repensar tudo, desde a poesia até a política, porque está tudo errado. E eu acho que esse movimento acho interessante, assim que nasce um filósofo, de uma espécie de grande questionamento, que vem às vezes de questões pessoais, às vezes pode ser de questões mais políticas amplas, né? De que alguma coisa está muito errada aqui, a gente tem que... Aquilo que eu recebi, aquilo que me pareceu óbvio, que me pareceu comum, né? A ideia famosa do senso comum, né? Ele não funciona, não está fazendo as pessoas, não está fazendo a sociedade e a mim feliz. Então eu tenho que discutir tudo e começa um longo percurso, que é o percurso filosófico de um dos maiores filósofos, de fato, da nossa história. Agora sim, Passarinho nos contou que um dia você foi a Atenas para verificar se de fato existia um local onde teria sido a Academia de Platão, né? E aí a gente quer saber, você encontrou, existe mesmo? E qual é a importância desse lugar? Se é um lugar geográfico, se é um lugar filosófico, dentro da cidade de Atenas e do nosso imaginário? Então, de fato eu fiz isso. Uma vez eu saí a pé da Acrópolis e fui andando em direção daquilo que hoje é considerado o local, talvez, né, onde teria sido a Academia de Platão, que é o Parque de Academos, lá em Atenas, né? E eu fiz isso meio que por brincadeira, eu estava em Oxford na época, e porque havia ali
havido alguns, basicamente um arqueólogo irlandês que no começo dos anos 2000, ele começou a mostrar que poderia ser lá o lugar de fato. Mas o que me interessava não era tanto onde era o lugar da Academia de Atenas, mas porque havia uma discussão sobre o que era a Academia de fato, né? Mas assim, o que é o lugar onde Platão é professor? Essa era a minha pergunta, né? E a discussão é muito interessante porque esse arqueólogo, e usando um monte de referências literárias também, uma delas dizendo que a academia ficava 40 minutos a pé da Acrópolis e por isso que precisava fazer essa brincadeira de andar a pé até lá, uma manhã cedo em Atenas, é porque o que Platão faz nos diálogos, eu queria ver, ele faz também na academia. O diálogo é um texto literário, né? A gente pode falar sobre isso depois, mas o que era Platão enquanto professor no espaço, digamos assim, de ensino dele, né? E a tese fundamental desse arqueólogo é que não existe uma academia de Atenas, de verdade. Existe um parque, o Parque de Academos, que é um parque que existia, de fato, um lugar público, e neste lugar público Platão ensinava. O lugar privado que se encontraria aí ao lado é a casa de Platão, onde também às vezes fazia alguma coisa, um comes e bebes ou algo assim, mas o lugar mesmo onde acontecia a pesquisa, o ensino e a pesquisa, seria o lugar público. E há claros sinais, não somente arqueológicos, mas especialmente literários, de que assim deveria de fato ser. E para mim isso era muito importante, porque eu queria exatamente discutir um pouco qual é o nível de publicidade que a filosofia tem em suas origens. Se a filosofia é um discurso privado ou é um discurso público, né? É algo que todo mundo pode acessar ou é algo ao qual somente poucos teriam acesso. Então foi um pouco essa brincadeira de achar lá o Parque de Academos. Não tem nada lá, tem pouquíssimas pedras no chão que as pessoas te dizem, olha, isso aqui era a Academia de Platão. Mas a discussão era muito mais interessante, o fato da academia ser de fato um cantinho num parque público onde as pessoas se reuniam e estavam discutindo sobre filosofia. Gabriele, quando a gente fala de Platão, tem uma frase que é muito famosa, que é de Alfred North Whitehead, que é a seguinte: toda a história da filosofia ocidental resume-se a uma série de notas de rodapé à obra de Platão. Você concorda com essa afirmação? Não posso deixar de concordar, digamos assim, por uma questão profissional, né? Ou de marketing, diria. Mas, no fundo, eu acho que essa frase do Whitehead, muito famosa, ela tem um pouco a ver com uma relação geral que nós temos com os clássicos, em geral. Não somente com Platão, mas com todos os nossos textos clássicos do mundo greco-romano, especialmente, né? Há uma impressão, de certa maneira, de que toda a história do pensamento, toda a história da filosofia ocidental, ela é uma tentativa de comentar, né, colocar umas notinhas aquilo que foi feito então, né? Isso é verdade e mentira ao mesmo tempo, eu diria. É verdade no sentido que, se você lê a obra de Platão completa, a obra de Aristóteles completa, por exemplo, ou, sei lá, o vídeo, por exemplo, eles colocam tudo, né? Tá tudo lá. As grandes questões, os grandes problemas, aquilo que nós estamos discutindo ainda de estética, de política, de ética, de teoria do conhecimento, de linguagem, tá tudo lá. Cosmologia, né? E aí a ideia é, bom, se tá tudo lá, o que a gente vai fazer, no fundo, é simplesmente utilizar isso e a partir disso comentar, né? Foi assim que foi feito. Eu não acho que tá tudo lá, de verdade, né? Então essa é a parte da mentira, digamos assim. Talvez não seja verdade que esteja tudo lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa frase, ela sempre me lembra do Whitehead, da importância de não deixar de lado os clássicos. Isto é, especialmente na história da filosofia, em algum momento na metade do século passado, alguém decidiu que se podia fazer filosofia sem ler Platão e Aristóteles, por exemplo. Eu acho que isso é muito complicado. Então, assim, não acho que seja nota de rodapé, mas você imaginar que você vai descartar toda uma longa tradição de séculos, que começa com Platão e Aristóteles, de discussão sobre como um ser humano pode ser feliz, qual é a maneira melhor de organizar uma sociedade, qual é o problema da comunicação entre pessoas, que é criada pelas diferentes linguagens, ou pelas linguagens que não expressam direito os problemas. Existe uma questão metafísica ou não? Há a possibilidade de pensar o todo de uma maneira simples, né? Então, essas questões, por que
evitaria elas e partiria, sei lá, da matemática do século XX para fazer filosofia sem voltar para os clássicos. Então, eu acho que ainda me serve, entre aspas, essa frase para lembrar que não faz muito sentido aquilo que é uma das tendências da filosofia contemporânea, não todas, que é aquela de dizer, eu não preciso mais dos clássicos, né? Eu acho que não faz sentido. O Whitehead tem razão. Muito do que estamos fazendo, ainda ele parte de uma base de discussão que foi feita pela filosofia antiga, depois medieval, depois moderna, né? É isso. Vamos agora ouvir a mais uma pergunta enviada pela Sociedade Brasileira de Platonistas. Gostaríamos que você comentasse sobre como podemos interpretar o fato de que Platão optou por escrever diálogos ao invés de tratados. A risposta que é meio sacana, meio divertida, sobre por que Platão escreve diálogo é porque ele pode. Porque Platão é um cara que sabe escrever muito bem, né? Diferentemente de outros autores. Eu diria até, espero que ninguém me jogue um raio, do próprio Aristóteles, que escreve muito mal, né? Por exemplo, Platão consegue ter uma capacidade literária de autor que lhe permite escrever um diálogo. Não é todo mundo que sabe escrever um diálogo, né? Não é todo mundo que consegue transitar pela literatura, pela dramaturgia, de certa maneira, e fazer um trabalho filosófico. Há exemplo de pessoas ainda hoje, o meu colega Ilan Ben-Zuzan, por exemplo, escreveu um diálogo platônico recentemente ambientado, né, colocado na contemporaneidade, e é muito bonito, né? Não é todo mundo, digo, que pode fazer. Então, primeiro ele faz isso porque ele pode, mas porque é um grande escritor. Mas, mais seriamente, digamos assim, eu acho que os diálogos socráticos que não foram inventados por Platão. Todos os discípulos de Sócrates escrevem diálogos socráticos, né? Logoi socraticoi, dizia, né? Discurso socrático, conversa socrática. Porque é um pouco uma maneira, me parece, primeiramente de fazer memória de uma história, de um evento, de uma personagem absolutamente incrível, groundbreaking, né? Que mudou a vida de toda essa geração de atenienses, jovens atenienses, né? Platão, Xenofontes, Alcibíades e todos esses caras aí, eles foram completamente tomados por isso, né? Os cínicos, enfim. Tem um legado socrático enorme, diversificado, mas que se remete sempre diretamente a Sócrates como a grande personagem da vida, o grande evento. Então, assim, primeiro você faz um diálogo socrático, você quer lembrar de Sócrates. A memória de Sócrates como alguém que fala é algo que provavelmente deve ter movimentado esse projeto todo, essa geração inteira de diálogo socrático. Mas no caso de Platão, eu acho que mais do que simplesmente uma reencenação, eu acho que Platão, certamente, talvez outros menos, mas Platão certamente torna o diálogo a grande ferramenta da filosofia, o grande dispositivo. Isto é, compreende que o diálogo talvez seja a única maneira de fazer filosofia se você quer ser fiel ao projeto socrático. Isto é, Platão não se coloca nunca em primeira pessoa, ele nunca fala por si. Quando se coloca nos diálogos, sempre uma personagem muda dos diálogos, se cita assim meio de brincadeira umas 2 vezes. É uma filosofia que não tem o eu, não tem a primeira pessoa. E que coisa maravilhosa, especialmente numa sociedade contemporânea como a nossa, em que eu acho, eu sinto, eu penso. Você ter uma filosofia que não tem o autor como aquele que fala, mas é uma filosofia que é autoral, no sentido que você desenha, cria um espaço dialógico que você controla, obviamente. Platão é muito bom isso, mas um espaço dialógico onde a filosofia acontece. Porque me parece que isso é importante, porque não somente é a memória de Sócrates, portanto, mas é um dispositivo para dizer como é que se faz filosofia. Filosofia se faz um diálogo e é ao mesmo tempo, acho que é uma utopia do fazer filosofia que Platão joga lá, tipo, no futuro, se você quer fazer filosofia, não esqueça que a filosofia se faz dialogando. Eu acho que hoje a gente faz filosofia dialogando quando faz uma tese de doutorado, por exemplo, em que você vai lá e coloca um monte de referências bibliográficas no final, vai dialogando com os autores. Isso é uma forma de diálogo, né? Eu acho que tem várias formas, não precisa ser tudo feito no formato do diálogo. Mas esta me parece a grande intuição de Platão. Você quer fazer filosofia? Quer estudar alguma coisa? Dialogue. Mas ainda que seja um diálogo bibliográfico, às vezes, né? Então acho que é um pouco por isso, me parece. Mas no fundo Platão faz diálogo porque ele é muito bom escritor. E, Gabriele, vamos agora ao cerne, né, da filosofia platônica, pelo menos que se convencionou chamar, né, de mundo das ideias. De onde ele tirou isso? Pois é, algum tempo atrás eu estava conversando com meu amigo Louis Brisson, que é um dos grandes platonistas que nós temos, assim, ainda vivos, né, dessa geração
fantástica. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Assim, em toda pesquisa, acho que talvez em todo trabalho humano, você tem que prestar atenção na economia, né? Ninguém acorda de manhã se não tem nada para fazer, continua dormindo, né? Então, assim, por que Platão do nada inventa uma coisa que não existe, né? A pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a economia dessa invenção? Para que ele precisa disso? Porque não é que o cara quer simplesmente acordar um dia e complicar a vida de todo mundo. Eu acho que o mundo das ideias, que eu prefiro chamar de hipótese das ideias, teoria das ideias, né? Porque não acho que exista, de fato, propriamente no texto platônico, uma referência ao mundo, uma espécie de outra realidade, uma outra dimensão, que seria aquela das ideias, é fundamentalmente uma tentativa de responder a um problema, que é um problema que Platão percebe na cultura dele do tempo, que percebe na história pessoal de vida dele, no diálogo com os grandes mestres que havia naquela época em Atenas, que eram sofistas, né? Que chegaram a dizer assim: olha, o ser humano é a medida de todas as coisas. Isto é, não tem uma verdade absoluta. Isso é muito democrático, inclusive. Você dizer uma cabeça, um voto. O que é certo e errado? É aquilo que as pessoas, depois de debaterem na Assembleia, decidirem que está certo e errado. Só que o problema é, e assim, tudo bem, Platão era discípulo dos sofistas também, né? Do Crátilo, por exemplo. Assim nos conta Aristóteles. O problema é que, quando você começa a ver que uma cabeça, um voto, ser humano medida de todas as coisas, se não haver uma verdade absoluta que é revelada, que alguém tem ela no bolso, algo desse tipo, não é necessariamente a solução de todos os problemas. Eu vou fazer um exemplo que é contemporâneo, mas que Platão estava olhando algo muito parecido no tempo dele, quando vê, por exemplo, a cidade condenando Sócrates à morte. E se a gente combina aqui que 4 pedaladas dá um impeachment? Ou se a gente combina aqui entre nós que o casamento entre pessoas homoafetivas não pode ser mais. Algo que já é um direito, mas a gente volta atrás. Não, pode ser mais. É algo que está acontecendo em alguns países. São exemplos concretos, né? E aí? Então está certo? É assim mesmo? Os direitos humanos que não são reconhecidos pela maioria das pessoas que estão discutindo isso naquele país, por exemplo, naquela comunidade, eles não deixam de ser direitos humanos, né? Entende? Então Platão está olhando e pensa assim: não, peraí. Não pode ser assim. Não pode ser só uma cabeça, um voto. Não pode ser a verdade é simplesmente aquilo que nesse momento a gente acha que é a verdade. E Platão se pergunta: será que não tem verdades absolutas? Verdades que independem, que não dependem da tua compreensão humana nesse momento da verdade. E eu acho que é nesse contexto, portanto, de um risco muito grande do relativismo, né, de todas as verdades, que Platão diz: não, mas eu preciso de um critério de justiça, por exemplo, que seja independente daquilo que nesse momento você acha que é justo, porque você está com o poder na mão, porque você está com a maioria na mão, porque senão eu não consigo construir uma cidade, não consigo construir uma convivência humana, não consigo fazer um ser humano feliz, no fundo, porque o que é ser justo, ser bom, respeitar os direitos humanos, que é uma boa tradução para ser pio, né? Digamos assim, o que é isso? Eu preciso disso. Então Platão tenta o tempo inteiro, e por isso que eu digo que é uma hipótese, diz assim: olha, eu preciso de um horizonte de referência, que é um horizonte de referência que independa da atual compreensão das coisas, daquilo que hoje me parece justo e amanhã não, daquilo que hoje me parece bom e amanhã já não é bom, porque nessa brincadeira alguém vai perder a vida, a felicidade, a compreensão do mundo, que permite direcionar a tua vida pessoal e a vida comunitária, a vida da sociedade, por uma direção que seja segura, que seja sólida. Eu não acho que Platão consegue fazer isso, por isso que eu chamo isso de hipótese. Platão diz assim: tem que ter uma referência. Precisa imaginar que haja a possibilidade que um dia alguém, quiçá nós filósofos ou filósofas, quiçá nem a gente, né? Tem um debate na comunidade muito grande hoje sobre isso, se o filósofo e a filósofa conseguem ver as ideias ou não, né? No projeto platônico. Eu acho que não. Acho que nem o filósofo e a filósofa conseguem ver as ideias. Elas são um horizonte de referência para dizer: olha, eu não sei o que é justo, eu não sei o que é belo, mas eu não posso aceitar que é belo ou justo a depender do freguês, digamos assim, né? E eu preciso imaginar a possibilidade de ter algo que oriente, ainda que de maneira imperfeita, né? Então, o mundo das ideias, para voltar e responder minimamente à pergunta, o mundo das ideias nasce de uma necessidade muito grande de tentar superar um relativismo que não é superar o relativismo
pelo relativismo, mas é porque o relativismo bloqueia, ele paralisa o movimento, tanto individual quanto coletivo, de crescimento, de felicidade, de saber o que estou fazendo na vida, ou de tentar imaginar o que está fazendo na vida. Platão usa uma imagem muito forte, eu concluo, que é aquela da misologia, no próprio Fedro, né? Que é a ideia de que, no fundo, as pessoas acabam desacreditando, odiando, né? Miso, os discursos, né? Odiando a verdade. Tipo, alguém fala assim, olha, isso aqui é uma boa proposta, né? Que os ricos tenham que pagar mais imposto não é uma má ideia. Ah, não, mas eu não acredito em nada disso. Ninguém que fale hoje é mais, né? Platão via isso acontecendo, uma desconfiança terrível na capacidade intelectual, no fundo, né? Na ideia de poder pensar juntos soluções para os problemas. Então, quando Platão diz assim, cuidado com a misologia, porque isso faz o quê? Paralisa. E uma pessoa paralisada, que não pensa, que não planeja junto, que não pensa as coisas, é uma pessoa que é facilmente manipulável. Porque eu te dou aí o Netflix e você está feliz. Não precisa de mais nada, né? Te dou lá aquilo que você acha que é. São 2, 3 coisas que precisa na vida, mas você não tem mais nenhum interesse em discutir, em conversar, em pensar as coisas. Para discutir, para conversar e para pensar, você precisa de um horizonte comum de que um dia a gente chega lá. Porque se a gente não vai chegar lá nunca, não tem nenhuma chance de chegar lá, para que você vai começar a discutir? Então, no fundo, me parece que nasce dessa dor, no sentido marqueteiro quase, né? Dessa dor que Platão sente, de que precisa resolver um problema que está bloqueando o desenvolvimento humano, individual e social. Bom, para além do mundo das ideias, existe o que chamam de mito da caverna. Então, uma das imagens que a gente pensa como mais poderosas, de maior impacto na filosofia platônica, é que você abre o YouTube e, se você digitar caverna, vai aparecer inúmeros vídeos sobre isso. Então, o que é de fato então esse mito e qual o sentido desse mito dentro do pensamento de Platão? Então, a caverna é a imagem mais famosa, como você diz, né? Você encontra ela em todas as formas, etc. E, obviamente, por ser uma imagem, ela meio que nos lembra da importância das imagens, dos mitos, das metáforas no texto platônico. Isso é uma coisa que nos ensina um pouco como se faz também filosofia. Platão tem consciência do limite da linguagem e do pensamento tão grande que muitas vezes chega, Sócrates, né, quando começa a dizer, olha, agora eu vou te dar uma imagem, porque eu não consigo mais te explicar. E a imagem, ela é fantástica, porque a imagem é uma espécie de diálogo propriamente, porque a imagem, ela se abre sempre, necessariamente a várias interpretações. A imagem não diz, olha, o sentido da imagem é essa. A imagem está lá e você vai pegando. Então, uma imagem como a caverna foi uma imagem muito poderosa exatamente porque foi puxada por vários lados ao longo da história da filosofia para explicar coisas diferentes. Desde o Matrix, a ideia de que a gente vive num mundo que talvez não seja o mundo real, até, por exemplo, a ideia desse filósofo, que é a pessoa que consegue se livrar da prisão, da ilusão que é criada pela sociedade capitalista ou pela sociedade comunista, enfim, o que você quiser, e se liberta e finalmente vai lá e sobe, depois volta, liberta todo mundo, enfim, tem uma leitura política, tem leitura estética muito interessante também desse mundo das imagens que são projetadas, uma espécie de cinema antelitteram no fundo da caverna, né? Então, eu acho o que mais me interessa da caverna é exatamente a riqueza de interpretações que ela gerou, exatamente por ser uma super imagem, uma imagem muito boa, uma imagem que permite fazer filosofia com ela, né? E assim, não digo que não tem coisa errada ou certa, eu diria, na interpretação de uma imagem, né? Vai estar lá aberta, uma obra aberta, né? Que você interpreta. Eu, pessoalmente, tenho lido a caverna ao longo desses anos de maneiras muito diferentes, né? Eu mesmo tenho visto facetas dessa imagem muito diferentes. A última coisa que me chamou muita atenção, e já faz algum tempo, são os olhos do filósofo. Se fala 2 vezes dos olhos nessa imagem, né? O filósofo que olha para cima, olha para baixo, olha para cima de novo. Então, uma espécie de... É como se nós filósofos, fôssemos convidados a entrar na imagem para olhar para ela. E isso do ponto de vista, digamos assim, dramatúrgico, é fantástico, né? Como se
Platão estivesse dizendo, vem para o palco e funciona, olha para cima, olha para baixo o tempo inteiro, faz essa união dos sentidos, do baixo e do cima, daquilo que é a mentira e a verdade, daquilo que é ilusão e é a clareza. Então acho muito interessante, me fala muito sobre o lugar em que Platão pensava que estaria a filosofia, que não é nem embaixo nem em cima, mas é no meio, nesse lugar de fazer a conexão entre a verdade e a mentira, entre o baixo e o de cima, etc. Por isso que eu gosto da caverna, acho uma imagem maravilhosa. Gabriele, você afirmou algumas vezes e até já escreveu sobre isso, afirmando que a ideia de Platão sobre o ser humano é trágica. O que que isso quer dizer? Platão é verdade isso, eu falei. A ideia, eu acho que tem duas ideias por trás disso. A primeira é que Platão é um aprendiz da tragédia. Então, a gente só entende Platão, de fato, se a gente lê as tragédias, não somente contemporâneas, mas um pouquinho anteriores a Platão, né? Platão, obviamente, era um intelectual, então havia, se não assistido pessoalmente, lido Ésquilo, né? Era contemporâneo de Eurípides, era um pouquinho mais novo do que Sófocles. E o que Platão aprende, eu acho, nesse sentido, tem uma concepção trágica, no sentido que é uma concepção que está em linha, na mesma linha de leitura da tragédia grega, da tragédia clássica. Isto é, ele percebe que há um problema entre a cabeça e o coração das pessoas. Essas personagens trágicas, tem várias, né? Mas você pode imaginar desde, sei lá, Édipo, Agamemnon, mas especialmente Medeia, Fedra do Hipólito. A Fedra do Hipólito, para mim, é um exemplo fantástico disso, né? Uma mulher que não consegue conectar a razão dela, a cabeça dela e os desejos dela, pelo enteado lá, o Hipólito, né? Então, Platão vê na tragédia, assiste, eu acho, passivamente inicialmente, ele recebe uma visão de um ser humano que não tem nada de racional, nada de bonitinho, é uma zona, as pessoas são rachadas dentro, né? E a gente sabe, né? Freud percebeu isso claramente depois no século XX e foi pensando, mas quem inventou isso foi a tragédia dessas personagens. Platão recebe essa personagem trágica e diz, é isso mesmo. Imagina que Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates não tinha essa ideia. Até quando a gente consegue entender, Sócrates tinha uma ideia muito racionalista de como funciona o ser humano. Você viu a verdade, você age de consequência. Simples. E Platão fala assim, imagina a conversa de Platão com Sócrates, vamos ver aí o Eurípides, vem comigo assistir o Eurípides, porque assim, não é bem assim. A Medeia, a Fedra, não são bem assim, né? E eu acho que é um pouco aqui que vem o primeiro sentido. E o segundo sentido dessa ideia do ser humano trágico é que Platão percebe, me parece, isso vem das tradições órficas, de uma nova teoria da alma que chega em Atenas, mais ou menos nesse período, então orfismo, dionisismo, pitagorismo em parte, que é uma divisão muito forte entre aquela que é uma identidade que está ligada à alma e uma corporeidade que ela passa. Então, assim, num certo momento, Platão junta a alma trágica da tragédia com as teorias da alma que dizem, você é a sua alma, você é a sua alma. E você, dependendo de como você viveu nessa vida, vai ter chance de viver uma vida melhor depois. Que seja por tua escolha, que seja por uma punição. Isso em Platão ainda não está muito desenvolvido de maneira precisa. Mas tem uma ideia de que a vida humana, ela é um processo eticamente irrelevante para sempre. Você é a sua alma e a sua alma vai viver para sempre ou por muitas gerações, digamos assim, né? Ou sempre, né? E aquilo que você faz aqui, você paga. E essa é tragédia, é trágico também, né? É trágico até na própria concepção, ainda que não venha necessariamente da tragédia, vem de outras tradições, mas é trágico porque você é responsável por cada coisa, cada palavra, cada gesto que você fez na tua vida. Não é assim, vai lá, depois no final, reza uma Ave Maria, tá tudo certo, né? Estou citando Dante Alighieri lá na comédia, né? Então assim, você pode ser um cavaleiro que matou todo mundo, mas aí no último instante, a misericórdia de Nossa Senhora vai te salvar. Não. Toda coisa que você vai fazer, né? E nesse sentido também eu acho que é trágica. Trágica e criando, obviamente, eu acho, e aí é por isso que eu estou estudando e gosto disso, criando, de fato, uma pessoa, um indivíduo. Platão está olhando para o ser humano e fala assim, cara, você se vira, você é alguém, entende? Você tem que resolver esse conflito entre razão e coração, entre pulsões, vontade, etc. Você tem que resolver isso, você não vai terceirizar isso aí. E a tua existência nessa vida, ela tem que ser bem cuidada também.
Olha aí o que está fazendo. Para mim, isso cria a pessoa humana como a gente entende hoje, o indivíduo, como alguém responsável, capaz e, ao mesmo tempo, uma zona, ao mesmo tempo rachado, ao mesmo tempo incapaz, mas que está o tempo inteiro tendo que definir a própria, o que ele vai fazer da vida, no fundo, né? Para mim, isso é extraordinário. Trágico nesse sentido, nesse duplo sentido, portanto. Gabriele, há muita gente reclamando, né, que Platão não parece estar a favor da democracia. Inclusive, você discute isso, né, em seu recente artigo na revista Arcai. Qual é o problema de Platão com a democracia? Pois é, a gente organizou em 2021 um seminário, né? Todas vocês já estavam na UNB, sobre a democracia antiga, etc. E a partir desse seminário a gente publicou um dossiê, o Eduardo Wolff, meu colega aqui de filosofia antiga da UNB, sobre a questão da democracia. E foi um pouco a ocasião de discutir finalmente isso. Isso é um problemão, né? Desde que o Popper, lá nos anos 40, publicou A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em que ataca, com alguma razão, eu diria, né? E com um contexto social que era aquele da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, ataca frontalmente o projeto utópico da República de Platão, dizendo que é um projeto nazista de um lado, né, autoritário, e bolchevique também, ele acusa dos dois lados, certamente, né? E isso virou um problema sério. Primeiro, eu não preciso que Platão seja democrático, não é verdade? Ou pelo menos democrático no sentido que nós entendemos a democracia liberal hoje. Então, assim, isso não é algo que a gente deveria, com o qual deveria carregar a consciência de Platão, de certa maneira, né? Mas há uma explicação, diria, uma dupla explicação, me parece, dessa desconfiança que Platão tem com relação à democracia. Primeiro, que a democracia é muito jovem, quando Platão escreve sobre ela. A democracia é um período de tempo de pouquíssimas décadas, segunda metade do século V, e que acaba bem na hora que Platão chega na maturidade. Então, quando Platão escreve sobre a democracia, ele está escrevendo para uma coisa que durou pouco, não funcionou muito bem e que já tinha acabado. Essa perspectiva é muito interessante, é diferente de você falar isso foi uma coisa que foi o meu colega Robin Osborne, em Cambridge, historiador, uma vez me chamou a atenção disso, e até hoje eu tenho consciência de que ele tem razão. Uma coisa é você falar de democracia no meio, digamos assim, nesse momento da nossa vida em que a gente está tentando defender de unhas e dentes o que restou da democracia liberal na qual a gente cresceu, né? E que nos fez tão bem, pelo menos em certos países como o nosso. Por outro lado, é diferente escrever a democracia quando ela já acabada, né? E com toda a história. E quando foi um projeto que durou pouco. Então, assim, primeiro tem essa perspectiva. Segundo, Platão não é democrático, porque democrático é um partido político em Atenas. E Platão está do outro lado, né? Ele é um cara da oligarquia. Quando Platão olha para como a democracia vira demagogia, historicamente, no final do V século, mata Sócrates, a democracia mata Sócrates. Por que virou uma demagogia, no fundo, né? Ele olha para isso e diz assim, não. Esse negócio que facilmente vira demagogia, está lá na República, né? Isso aí não funciona, não pode funcionar. Isso não está certo. A gente precisa de uma outra solução. Obviamente, Platão, quando vai buscar uma outra solução, que não é nem a democracia, nem uma oligarquia sobre base econômica, nem uma tirania, nem uma aristocracia no sentido de nobreza, ele vai achar uma solução utópica nesse momento, né? Que é, e se a gente colocasse os melhores para governar, né? Os melhores, tecnicamente, é a aristocracia, certo? Mas é uma aristocracia que não está baseada na nobreza, no sangue azul, mas é uma aristocracia que está baseada no projeto utópico de Platão na República, na educação. Isto é, todo mundo parte igual. A gente educa todo mundo igual, e aí a gente vê quem é que se sobressai. Em quê? Na filosofia e na ginástica, né? Isto é, naquilo que é o Enem, né? Quem é que vai melhor no Enem, né? É isso. Então, os melhores, eles vão ser os governantes. Inclusive, sem distinção entre homens e mulheres. Por quê? Porque não tem nenhum motivo para fazer distinção, diz Platão. Nenhum motivo. Todo mundo parte igual. O discriminatório, o discriminante é a educação. E a resposta que a pessoa dá à educação, né? Uma ideia de uma meritocracia, assim, eu diria, enorme, né? No fundo, é isso. Então, o que eu contei essa história muito brevemente para dizer o seguinte. Platão não é democrático, mas as soluções que ele propõe são muito mais democráticas do que muitos países democráticos hoje. Somente a questão de que a educação é o único discriminante e as mulheres têm o mesmo lugar que os homens, para mim isso já é muito mais avançado do que as nossas democracias. Então, ele não pode ser democrático de nome, mas ele não abandona muitas das questões fundamentais
fundamentais que a gente ainda hoje reconhece na democracia, que é o mérito que faz diferença, não quem você é, quem é o seu pai, qual é a sua conta bancária, quantas fazendas você tem, que é a igualdade entre pessoa de sexo masculino e pessoa de sexo feminino. Isso são ideais democráticos que Platão meio que inventou, não inventou, ele copiou da comédia novamente, né? Mas, assim, ele colocou lá como ideias que apareceram. Então, não podia ser democrático porque não podia ser democrático, mas ao mesmo tempo ele foi democrático também, em algumas coisas, em coisas importantes. Bom, essa é a minha visão, mas assim, leiam Popper, porque o Popper é muito bom nesse sentido. Ele faz uma crítica muito pesada e, em parte, com alguma razão. Muito bom, Gabriele. E para nós finalizarmos, para quem quiser começar a estudar Platão do zero, o que é que você recomenda? Ah, que legal. Primeiro ler Platão, né? Eu começaria por um diálogo bonito, assim, como a Apologia, como o Banquete. A própria República é um pouco maior, a República, mas é um belo diálogo, assim. Acho que ler Platão é super importante. Como que Platão foi lido por muitos séculos, né? Mais de 2 milênios, acho que vale a pena se confrontar também com quem leu já e deu algum tipo de... Nós, na Arcai, nós temos uma coleção que, inclusive, eu me dei conta nesses dias que faz 15 anos este ano a coleção Arcai. O primeiro livro foi publicado em 2010. E lá publicamos 2 livros que eu gosto muito. Um é o Platão do Michael Erler, que é um colega alemão de Würzburg, e um Platão que dá para dar na mão de pessoa do ensino médio, porque é muito simples, um livro muito simples, daquela coleção famosa alemã da Beck. Então conta a história da vida dele, quais são as questões fundamentais, quais são os... Então, eu gosto dele pela simplicidade. E também publicamos um outro Platão lá do Franco Trabatoni, que é um colega lá de Milão, um dos maiores intérpretes de Platão certamente hoje, que chama também Platão, tem o mesmo título, a mesma coleção Arcai, mesmo título, que é um livro mais avançado, de certa maneira. É uma interpretação mesmo, que vai discutindo questões que estão sendo discutidas hoje sobre a interpretação de Platão. Então, e eu gosto desses dois. Recentemente, pela coleção Cátedra da Paulus, publicamos uma introdução a Platão do Franco Ferrari também, que eu gosto muito também, porque é um digamos assim, intermediário entre os dois. É uma introdução, mas uma introdução já um pouquinho mais avançada. E depois, com o meu colega Rodolfo Lopes, alguns anos atrás, nós publicamos, e está disponível online, acesso gratuito pela Universidade de Coimbra, na imprensa, um companion sobre Platão, que chama Coimbra Companions Platão. E eu gosto muito desse companion porque pega cada verbete, tem uma área, tal, estética, política, ética, etc., mas é porque é o primeiro companion sobre Platão publicado diretamente em língua portuguesa. Mesmo os autores que não são de língua portuguesa, nós traduzimos e publicamos originalmente o texto em língua portuguesa. Então não é uma tradução de Cambridge ou de Oxford ou de Princeton, enfim, é uma coisa que nós pensamos a partir daquilo que era um pouco o nosso diálogo do Brasil com o mundo e entre nós sobre Platão. Então eu gosto muito dele, acho que eu começaria por aí, mas assim, ler Platão, né? Essa coisa é melhor. Gabriele, infelizmente chegamos ao fim do nosso 100º episódio. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu que agradeço, que coisa boa. Uma conversa muito interessante e produtiva. Boas dicas. Então eu acho que nossos ouvintes vão ficar muito felizes. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo. E que continue o nosso podcast assim, com toda essa beleza, essa força. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!